Oi, gente. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o puerpério. O puerpério é o período que compreende após o nascimento do bebê até a mulher voltar a ovular, ou seja, é o período em que o corpo da mulher vai se recuperar do parto, né? Então compreende aí os primeiros meses da vida do bebê, né? E por que o puerpério é um tema tão delicado? Porque depois do parto, além das transformações físicas que o nosso corpo está tentando se recuperar, o útero tentando voltar para o lugar, todos os órgãos tentando voltar para o seu lugar, se ajustar, a gente sofre com muitas transformações hormonais também. Então não é um período fácil, né? Eu posso falar por mim, apenas por mim nesse vídeo, que o puerpério é um período de muitas transformações na vida da gente, né? Sem contar que quando você chega em casa, você tem uma rotina completamente nova, você tem privação de sono, você tem cansaço ao extremo, você tem preocupações sobre a saúde e o bem-estar do bebê, você tem a adaptação com aquele novo ser que chegou na sua vida, né? Você tem preocupação com a amamentação, se você vai amamentar, você quer saber se o bebê está mamando o suficiente, está mamando direito, fora as dores para a amamentação, até a amamentação realmente se estabelecer. Então, o meu puerpério foi um período complicado. Eu lembro que meu marido diz, né, que eu fiquei completamente louca, que eu chorava por tudo. Camila chorava, eu chorava junto. Ela tinha cólica e chorava, eu chorava mais do que ela. Então, um período bem complicado, né? Essa questão dos hormônios que envolvem o puerpério. Eu fiquei também bastante incompreensiva com meu marido, eu não aceitava as opiniões dele. Quando ele queria me falar alguma coisa, eu já logo dava um escândalo, dava um show ou chorava. Não aceitava bem as opiniões. Então, para os palpiteiros de plantão, até para o próprio marido é difícil, quanto mais para quem quer dar outro tipo de palpite, que não é muito bem-vindo pela mulher no pós-parto, a gente fica muito estranha. Então sejam delicados com ela, com essa mulher. E para mim também foi complicado porque eu tive aquela dor de cabeça pós-hack. Meu parto foi cesárea, então eu tive a dor de cabeça pós-hack, que é uma dor de cabeça que poucas pessoas sabem, pelo menos eu não sabia. E várias mães que eu perguntei, nenhuma teve, só eu que tive. Não tive nenhuma amiga que teve. Mas é uma dor de cabeça muito forte, efeito colateral da hack. E que ela só passava se eu me deitasse, porque aí diminuía a compressão e melhorava a circulação. E foram 7 dias de muita dor de cabeça. Muita mesmo. E aí depois passou. Mas enquanto isso eu sofri bastante. Então, também tive a preocupação, porque quando o bebê nasce, parece que cai a ficha, realmente. A gente, mãe, mesmo se preparando 9 meses para ter aquele serzinho, parece que a gente só entende, só cai a ficha quando tá com o bebê nos braços. E aí você olha para aquele bebê e diz, é meu mesmo, posso levar para casa? Então, comigo foi meio assim. Então, cai a ficha da responsabilidade. Cai o medo, a insegurança que nasce junto com a mãe. Então, para mim, o puerpério foi todas essas misturas de sentimento, com mais a responsabilidade, o medo, a insegurança e a amamentação e os hormônios. Então, o puerpério para mim foi tudo isso. Eu acredito que a gente pode fazer com que seja leve, né, esse período, se a gente estiver contando com apoio, no sentido de apoio para a mãe poder se alimentar, porque o apoio para a mãe poder dormir, porque essas duas coisas, a alimentação e o sono, fazem com que a gente se recupere, né, do pós-parto, faz com que a gente se recupere para ter leite. Para ter leite precisa descansar, precisa dormir e precisa comer. Então, quando eu entendi isso, tudo melhorou para mim. E eu lembro que eu ficava pesquisando coisas de como minha alimentação devia ser para poder ter muito leite. E depois que você vê que é beber bastante água, relaxar e descansar. Quando o bebê descansar, você precisa descansar. Então, para isso, você precisa ter rede de apoio. Você precisa de alguém que te ajude com a limpeza da casa, os afazeres da casa, a cozinha principalmente. Então, se você tiver isso, seu puerpério vai ser bem mais tranquilo. Em relação à cesárea, para mim, não foi difícil a recuperação da cirurgia,
porque foi tranquilo, não senti dor nenhuma na cirurgia, a cicatrização foi tranquila, essa parte do puerpério para mim foi tranquila, mas tem mulheres que sofrem muito também com dor, né, por conta da cesárea, com dor no peito por conta da amamentação, ou seja, é um período bem atribulado para nós mulheres. Então a gente precisa muito de compreensão, de apoio e de tentar relaxar, tentar descansar, que a natureza sabe também o que faz. A gente tem aquele instinto materno, né? Então eu percebi que eu tinha o instinto materno quando eu estava no puerpério. Percebi que eu sabia o que a minha filha precisava. Então é aquela história que nasce uma criança e nasce uma mãe. Acho que é isso, que eu não tenho muito para falar sobre o puerpério, porque para mim foi isso tudo que eu falei. Para outras pessoas é bem mais complicado, né? A parte psicológica, principalmente. Então, eu desejo aí que você tenha um puerpério tranquilo e me conta como foi o seu, tá bom?